Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Carlos Madalós. Sou agrônomo de campo da Corteva Sementes para o sul do Brasil. Trabalho junto com o grupo de pesquisa sobre a produção de silagem para esta região. Hoje iremos falar em nossa apresentação sobre tecnologias para altos rendimentos na produção silageira. Dentre os tópicos que iremos conduzir hoje, iremos comentar um pouco sobre a produção silageira e os seus gaps, fatores determinantes para altas produtividades, a importância do seu stand inicial, novas genéticas e novas oportunidades que nos trazem para os produtores, como extrair o máximo potencial e algumas tecnologias que a Pioneira está lançando no mercado brasileiro. Nesse sentido, quando começamos a pensar um pouco sobre a questão da produção silageira, as nossas oportunidades de níveis de produtividade são enormes. No entanto, nós sabemos que esses patamares produtivos nem sempre são alcançados pelos produtores, e nós vemos consequências a nível de campo, produtividades inferiores a 45 toneladas de matéria verde por hectare ou inferiores a 12 a 13 toneladas de matéria seca. Dentre os principais fatores ou gaps que podemos citar para essa baixa redução da nossa produtividade, a gente pode comentar a escolha do híbrido, que tem um peso de até 39% em cima da sua produção, a condução da lavoura, ou seja, o seu manejo, e tem uma interferência aí que pode chegar até 50% de redução, o corte e processamento, ou seja, como que a partícula e o processamento de grãos é feito, com peso de até 40%, e percas aprosa em silagem, que podem reduzir o nosso potencial produtivo de nossa matéria seca em até 30%. Se fizermos um comparativo simples, né, entre produção animal e produção vegetal, todas elas estão alicerçadas em cima de uma boa base genética. O produtor sempre está à procura de animais de alto potencial produtivo com uma boa base genética, bem como para híbridos de alto potencial produtivo baseados em uma genética de alto potencial. Dentre os fatores que interferem, então, a intraprodutividade, podemos ver que, basicamente, tanto para a produção animal como para a produção vegetal, os fatores são os mesmos, como nutrição, ambiente, disponibilidade de água que a gente pode fornecer aos animais ou às plantas através da chuva e irrigação, o controle fitossanitário e o manejo correto do seu rebanho ou da sua lavoura. Nesses pontos comentados inicialmente, não podemos deixar de lembrar da importância do estabelecimento inicial de uma lavoura, porque é através do correto posicionamento que a gente vai começar realmente a definir o potencial produtivo do nosso talhão. Sempre que falamos nesse estabelecimento, devemos lembrar que uma semente ela precisa absorver em torno de 35% do seu peso em água para extratar o processo de germinação, bem como um acúmulo térmico. Para que a semente possa absorver essa quantidade de água disponível, ela tem que ser bem acomodada no solo, numa profundidade média de 5 a 7 centímetros de profundidade e com bom contato da semente ao solo, para que todos possam absorver de forma uniforme essa umidade do solo. Isso garantirá para nós uma uniformidade mais uniforme, uma emergência mais uniforme, bem como uma melhor stand inicial de plantas. Também devemos lembrar que nesta fase inicial, devemos ter um cuidado muito grande com a proteção dessas plântulas pequenas, uma vez que elas são mais vulneráveis. Então, a adoção de um tratamento de semente que possibilite uma maior proteção das plantas é fundamental. Um exemplo que temos disso é o possível ataque de percevejos, onde que na fase inicial pode ter um efeito até de perca de 21% do peso da planta. Um exemplo que a gente traz muito disso, dessa importância do estabelecimento, é um trabalho que a gente tem conduzido nessa última safra, 19 e 20, onde que fizemos a avaliação de qual é o efeito desse atraso de plantas em cima do nosso potencial. No exemplo que trazemos para vocês aqui, é um exemplo onde 1/3 das plantas tiveram uma emergência atrasada, em torno de 7 a 10 dias. A gente pode ver nitidamente um desenvolvimento mais lento. E essas plantas, ao final, no momento do corte para a silagem, apresentam um porte menor, uma menor produção de espiga e um potencial produtivo forrageiro muito menor. Isso fica claro para nós quando nós analisamos os resultados, onde que o peso médio entre plantas sofreu uma redução aí de 28% para as plantas que estavam com desenvolvimento atrasado, enquanto com as plantas normais tinham aproximadamente 1 quilo no momento do corte. A produção total da lavoura também sofre impacto direto por essa redução. Quando eu tive 1/3 das plantas com atraso de emergência, ela me resultou numa redução de 13% da minha produção de matéria verde,
ou aproximadamente 6 toneladas de matéria seca por hectare, única e exclusivamente pelo atraso de plantas que eu tive. Além disso, na minha redução da minha produtividade forrageira, o outro ponto que é um critério muito observado por nutricionistas e técnicos é a qualidade forrageira. A minha qualidade forrageira também sofreu uma redução de 63 litros de leite por tonelada de matéria seca, aproximadamente 4% de redução na minha qualidade. E isso devidamente à redução do potencial produtivo das plantas na produção de grãos. Quando a gente fala de novas genéticas, né, novos patamares produtivos, também nós temos novas oportunidades. No entanto, devemos lembrar que genéticas novas de alto potencial produtivo também requerem manejos novos e adequados para poder atender esse potencial. Dentre esses, podemos citar a questão do manejo de fertilidade do solo, né? A gente tem mostrado isso através de trabalhos conduzidos em várias regiões produtoras do Brasil. Aqui, em específico, trazemos um trabalho conduzido pelo colega Pergentino de Bortoli, em parceria com Sérgio Fredo e Igor da Fazenda Fina, junto com Robson de Paula, onde que foram testados novas genéticas, novos materiais lançados no mercado pela Pioneer. Dentre eles, 2501, 2719 e 3016. Podemos ver claramente um ganho do seu potencial forrageiro, com o aumento da sua população de plantas. E isso reflete diretamente ao manejo e ao potencial dessa nova genética, onde que temos situações como o 2719, que superou as 30 toneladas de matéria seca por hectare. Um ponto a ser observado nesses resultados é que a minha produção forrageira ela aumentou consideravelmente, mas a minha produção de grãos também aumentou, mostrando a elevada participação de grãos na silagem, o que deu para nós uma silagem de altíssima qualidade. Mas mesmo em lavouras tradicionais, onde produtores fazem uso de milhos hoje já consagrados da Pioneer, lembramos que a adubação nitrogenada é muito importante, porque em situações de lavouras de produtor com populações próprias para o material, populações padrão com em torno de 70, 72 mil plantas por hectare, vemos que a resposta de adubação foi até os seus 190, 200 pontos de nitrogênio. E isso trouxe para nós plantas com uma integridade final muito maior, com mais folhas verdes até o final e maior condição de enchimento de grãos. Um dado interessante desse trabalho é que sofremos uma redução de 0,5% de matéria seca a cada 100 kg de nitrogênio adubado. Ou seja, no mesmo momento do corte, as plantas que tinham baixa adubação nitrogenada ou inadequada estavam mais secas e tendo também uma baixa participação de grãos, enquanto que as plantas com uma adubação nitrogenada mais adequada estavam com condição produtiva final muito maior, né, apresentando também a importância de que uma janela de corte muito maior e um período de enchimento de grãos mais uniforme para o seu desenvolvimento. Pensando em tudo isso que a gente tinha comentado, como extrair então o máximo de cada híbrido? Oferecer um ambiente favorável ao perfeito desenvolvimento das plantas, isso é fundamental. Assim, ela pode extrair o máximo do período de enchimento de grãos e o retorno ao seu investimento. Isso fica claro quando a gente discute muito com os produtores a questão de qual é o meu momento de corte, qual é o ponto de corte a ser utilizado. O ponto de corte ideal, muito comentado já hoje, é entre 30% a 35%. E por que se trabalha com essa faixa? Para que se tenha um melhor aproveitamento e tempo necessário para enchimento dos grãos. Então, esse é um ponto muito importante a ser destacado. Lembrando que, também, plantas cortadas com esse período mais propício, ideal para o momento de corte, que consegue absorver maior rendimento, também tem uma característica importante, que é uma fermentação melhor e reduz as perdas. Um ponto a ser destacado nisso que eu estava comentando, além desse momento de corte, é que o processamento de grãos seja feito da maneira correta. Então, a Pioneer lança no mercado um copo que eles podem ser utilizados como parâmetro para essa avaliação, sendo que essa amostragem deve ser feita frequentemente durante as descargas do material e eu não posso ultrapassar o número de 4 grãos mal processados ou inteiros em cada amostragem de copo. Se eu tiver mais que 4 grãos inteiros em cada amostragem no copo, é sinal que o meu processamento no campo está falho e correções devem ser feitas ao longo do percurso. Além, um exemplo clássico, um exemplo importante que ele traz um trabalho nosso realizado é a definição de janela de corte dos materiais, específica para cada híbrido, para que a gente possa realmente, então, extrair o máximo potencial.
Dessas genéticas novas, a gente tem feito um trabalho em cima do 27 e 19 para tentar realmente explorar e exemplificar isso. 27 e 19, o material que ele apresentou uma janela de corte, início de sua janela de corte, aos 113 dias após o plantio, alcançando seus 32% de matéria seca. Um ponto que chama atenção é que o acúmulo médio de 0,6% de matéria seca ao dia. Isso ajuda muito nós já a dar uma predição de quando que eu posso entrar no corte desse material para a gente poder realmente estar ensilando ele. No entanto, se nós olharmos da janela de corte de 32 a 37, foi em torno de 8 dias, mas a minha máxima qualidade forrageira só foi alcançada aos 43% de matéria seca. Claro que 43% de matéria seca é um valor muito elevado e sai fora dos padrões. Mas se eu tiver uma lavoura bem nutrida, com boas condições de estrutura de planta até o final, eu tenho condição de levar essa lavoura até os 39% de matéria seca e assim extrair muito mais do potencial dos materiais que trazem para nós. Esse exemplo dá para nós ver nos resultados abaixo, onde que temos um incremento de aproximadamente 1,5 tonelada de matéria seca, única e exclusivamente pelo tempo maior de enchimento de grãos desse material no campo. Após todo esse processo de ensilagem e corte do material, a gente deve sempre lembrar as etapas para a correta conservação da minha forragem. Então, ter um escalonamento de entradas de caminhões para descarregar no silo, para que eu possa ter uma compactação mais uniforme através de camadas, é muito importante, bem como a sua vedação posterior. E por que todo esse processo é importante? Se eu tenho um silo mal compactado, né, que tenha maior presença de oxigênio, a meu risco de perca da minha matéria seca ensilada ou perca da minha qualidade é muito maior, uma vez que a fermentação aeróbica ela vai ser mais intensa e vai demorar mais tempo para mim entrar na minha fermentação anaeróbica e a redução do pH. Então, temos sempre que ter em vista que a conservação do material, a compactação é muito importante nesse quesito. Nesse aspecto da conservação de silagem, a Pioneer traz ao mercado a tecnologia Rapid React, composta do seu inoculante 11C33. O 11C33 é um inoculante baseado em cima de Lactobacillus buchneri plantarum. São estirpes patenteadas e exclusivas da Pioneer, para que possam realmente a gente ter uma rápida estabilização da fermentação, uma redução rápida do pH e uma maior conservação da minha forragem. Quando a gente tem abertura de silos para fornecimento aos animais, começa a ter uma exposição maior da fossa do silo à ação da atividade aeróbica. E essa estabilização é um ponto de destaque do 11C33. E fica claro através dos resultados, quando comparado com a testemunha, uma maior capacidade de redução do aquecimento e conservação da forragem. Trabalhos realizados recentemente têm mostrado para nós que temos uma redução da perca de matéria seca de até 82% quando da utilização deste inoculante. Uma outra tecnologia que tem sido trazida para o mercado brasileiro, também na área de inoculantes, é o 11CFT. O 11CFT ele traz uma proposta revolucionária chamada NutriVeio. Ele vai atuar diretamente na fibra da silagem. A fibra, basicamente, ela vem da parte da parede celular, que é composta por hemicelulose, lignina e celulose. Essa lignina ela se junta muito forte à celulose e hemicelulose, então dificultando a digestão dos animais. O 11CFT, por sua vez, também constituído por estirpes específicas de Lactobacillus buchneri casei, ele vai atuar na quebra dessa ligação éster dessas ligninas, fazendo com que tenha uma melhor atividade da bactéria no rumen aminal e ele possa, obviamente, digerir essa fibra. Os principais benefícios do 11CFT, então, é aumento médio de até 4% na minha digestibilidade de fibra, favorecendo o maior uso da silagem aos animais, diminuindo o meu custo da dieta, e me reduz também a minha perca de silagem após a abertura do silo. Então, essas são algumas características presentes nesse inoculante. Dentro da linha de inoculantes da Pioneer, também não devemos esquecer de citar o 11B91, que é destinado à silagem de grão úmido, e o 11G22, que é destinado à silagem de gramíneas. Finalizando nossa apresentação sobre tecnologias para a produção silageira, gostaria de agradecer a presença de todos e lembrar-nos que a Pioneer está sempre empenhada em desenvolver excelentes genéticas de alto potencial produtivo, trazer ferramentas e tecnologias
para que atenda às mais variadas necessidades dos produtores, como inoculantes de alta performance e um suporte técnico diferenciado, atendendo a todos os produtores do Brasil. Agradecemos realmente a presença de todos e a sua atenção. Muito obrigado.